Sextou, hein? Com Premier League, com jogos valendo vagas na Liga dos Campeões e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo querendo confirmar sua classificação para a Champions Asiática. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de sexta-feira, com jogos bem interessantes, tá? Tem Cristiano Ronaldo em campo, tem gigantes do futebol inglês também abrindo a penúltima rodada do campeonato inglês e tem o gigante Matheus Montenegro, o gigante das dicas, né? Eu pensava que você ia soltar piadinhas. Não. Pois é, meus queridos, sextou. A gente sempre ama sexta-feira, né? Até Sim. hoje eu acho que a gente dosicou. Teve uma que não foi muito boa não, mas a passada foi boa de novo. Acho que a gente acertou as 3 dicas de novo. Vamos que vamos para mais um sextou aqui com jogos bons, né? Temos Premier League, jogos que foram antecipados, porque teremos uma final de Liga Europa na semana que vem, com um duelo de Tottenham e Manchester United. Então, os jogos desses times foram antecipados, a gente vai analisá-los juntamente com o jogo do Al Nassr, time de Papai Cris, que quer disputar a Champions League Asiática da temporada que vem, não está tão confortável assim, então a gente precisa trazer detalhes agora para você, apostador. Muito bem. Vamos começar, eu achava que ia ser pelo Arabão. Não, porque o Arabão é a nossa hotbet, então fica pro final. Bem. Vamos começar pela Premier League, Aston Villa e Tottenham, né? Sexta, 3h30, lá no Villa Park, né? A casa do Aston Villa. Um ótimo nome. Exatamente. E é um jogo de opostos, né? Cara, é muito curioso, porque a gente vai analisar Aston Villa e Tottenham e depois vai analisar contextos Chelsea, iguais. 100% iguais, né? A gente tá falando de um Aston Villa e Tottenham aí, que é um time que briga pro Champions League, um time que já não joga mais por nada e tem o fator Liga Europa. Bom, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor isso aí. Inclusive, QR Code aqui na tela, tá? Aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita. O momento das equipes, recente das equipes, eu acho que nem vai pesar tanto assim. Eu acho que esse jogo é muito sobre o contexto. Ponto. Penúltima rodada da Premier League, tá? Restam apenas 2 jogos. A gente tem um Aston Villa ali em 6º lugar, com 63 pontos, que nesse momento o Aston Villa tá indo para a Liga Europa. São 5 vagas para Champions League nessa edição aí da Liga Inglesa. Ou seja, o Aston Villa ele tá ali com a mesma pontuação do Chelsea, apenas 2 pontos atrás do City e 3 pontos atrás do Newcastle. Então ele tem muita chance de conquistar uma vaga na Champions League ainda, tá? Se ele fizer o dever dele, é muito difícil ele não conquistar essa vaga. Se ele vencer os 2 jogos, é bem provável que tem 3 times, quer dizer, 4 contando com ele, né? Tem 3 times ali na frente dele. Pelo menos um tropeço desses 3 times já seja o suficiente para ele conquistar essa vaga, né? São 4 times para uma vaga. É isso, né? Isso. Não, o Nottingham Forest ainda tá também, né? O Forest também. Ainda tem um Forest na briga também. Então tá muito boa essa briga por Champions League, tá? E o Aston Villa vai jogar em casa contra um Tottenham, que é o 17º colocado. O Brasileirão tava caindo, né? No Brasileirão o Tottenham estaria sendo rebaixado. Olha que coisa absurda. Mas só cai em 3, então o Tottenham já tá livre, não joga mais por nada, não dá indícios de melhora nessa Premier League e tá focado na final da Europa League para conquistar o seu primeiro título, né? É isso. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo Aston Villa, que na rodada anterior venceu o Bournemouth fora, resultado importante 1-0, venceu o Fulham 1-0. Vitórias simples, mas fundamentais mesmo. Eliminação na Copa da Inglaterra na semifinal, né? Para o Crystal Palace, que inclusive vai fazer a final com o City, 3-0. Aí perdeu do City 2-1, confronto direto ali, né? Por vaga, mas antes venceu o confronto direto contra o Newcastle, 4-1. É um time que vem de bons resultados, só perdeu... Assim, o campeonato inglês só perdeu pro City recentemente. Cara, Premier League, nos últimos 7 jogos, ele deu 6, tá? 6 vitórias e 1 derrota. Então, assim, por isso, mais uma vez aí, o Aston Villa brigando por vaga em Champions, né? Disputou a Champions League dessa temporada, tá querendo voltar aí a disputar também na temporada seguinte. E o Totão da massa. Totão não tem nem muito o que analisar, né, velho? Largou, né? Perdeu do Palace 2-0, aí conseguiu a classificação para a final da Liga Europa, que é onde ele pode conseguir uma vaga na Liga dos Campeões. Exatamente. Né? Se ele for campeão contra o United. Ou seja, foco total na Liga total. Europa. Deve ir até grande chance de reservão mesmo para esse jogo contra o Aston Villa. Porque o jogo é quarta já, não é né? nem misto, pois é. Menos de uma semana. Esse jogo é na sexta, a final vai ser na quarta. Então, até o goleiro, se brincar do Tottenham aí, vai o reservão. E assim, olha o Tottenham da Premier League. Perdeu pro Crystal Palace, empatou com o West Ham, tomou 5 do Liverpool, perdeu pro Nottingham Forest em casa. Aí quando ele ganha, é Liga Europa, tá? Perdeu pro Wolverhampton tomando 4, empatou ali, foi Liga Europa também. Aí ganhou do Southampton, foi a última vitória, em casa contra o Lanterna. Depois disso não venceu mais nenhum jogo, tá largadão, é isso, tem nem muito o que... Momento Bet Nacional, vamos lá. Sobre isso. Bom, favoritismo do Aston Villa, uma odd, esperar, infelizmente, abaixo de 1,50, né? Se tivesse ali, pelo menos 1,50, não ia ter nem muita discussão.
E ainda assim não tem muita discussão. Quer dizer, até tem, eu posso trazer um ponto aqui muito interessante, tá? Obviamente a gente não vai focar em nada a favor do Tottenham. Ao longo da temporada a gente destacou várias vezes jogos do Tottenham que o ambas marcam era uma boa, mas esse jogo com esse contexto bem específico, não gosto do ambas marcam, tá? Não confio aí num golzinho do Tottenham, não. E aí eu vou trazer o handicap. Vou trazer duas opções e fica a critério do apostador que quiser se arriscar mais ou não. Para aqueles que gostam mais do risco, você pode pegar o handicap asiático menos 1,5, que paga 1,92, é uma odd boa, né? Que é para o Aston Villa vencer por 2 gols de diferença. Pelo menos 2 gols, né? Obviamente, 2 ou mais. Mas eu vou destacar o handicap menos 1 como a nossa dica do tipster. Por quê? Porque se eventualmente o Aston Villa vencer por uma margem mínima, a gente está protegido. E a gente aqui, na nossa metodologia, preza muito pela segurança. Vale lembrar que os 2 últimos jogos do Aston Villa na Premier League foram 1-0, tá? Então, vai que o jogo seja 1-0 de novo. Quem for no handicap menos 1,5 vai perder a aposta, vai perder o dinheiro apostado. Quem for no handicap asiático menos 1 está protegido. A odd é mais baixa, o lucro vai ser menor, mas você se protege mais. Fica a critério do apostador o que ele preferir, a gente vai no handicap asiático menos 1. Muito bom, muito bem. Então, de cada daí para Aston Villa e Tottenham, né? O handicap menos 1 para Aston Villa. Se vencer, placar mínimo, dinheiro devolvido. Se vencer por 2 ou mais, green. Confiamos aí no Aston Villa contra o de férias da Premier League. Da Premier League. Totão da massa. Isso, focado na Liga Europa. Bom, vamos para o próximo jogo, que é o contexto exatamente igual, né? Chelsea e Manchester United. O Chelsea até está na final da Conference League, mas é só no dia 28, exatamente. Tá? Até depois do campeonato inglês acabar. E o United que joga contra o Tottenham na próxima quarta-feira, valendo vaga na Liga dos Campeões, né? E o título da Liga Europa, né? Chelsea United é sexta, 4h15, lá no Stamford Bridge. O Chelsea querendo voltar à Liga dos Campeões via campeonato inglês, porque vale lembrar que a Conference dá vaga à Liga Europa e não à Liga dos Campeões. Concordo. Quer dizer, concordo não, porque é um fato, né? Não tem nem o que concordar, não é nem opinião. Enfim, a gente poderia até levantar eventualmente o ponto de, pô, ser um duelo de gigantes, né? Camisa pode pesar, mas, velho, o contexto, ele é muito... nos condiciona muito claramente para uma análise específica e por isso vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos trazer isso aí. Ainda mais um Chelsea que vive um momento interessante, né? Perdeu o último jogo, é bem verdade, mas vinha numa crescente na temporada e, assim como o último jogo que a gente analisou, é sobre classificação. O Chelsea está em quinto lugar com 63 pontos, está conquistando uma vaga na Champions League nesse momento, só depende de si, né? Se ele vence os 2 jogos com margens confortáveis aí, ele está dentro da Champions League da temporada passada, da temporada que vem. A grande questão é que ele tem no seu calço ali Aston Villa e Nottingham Forest. Então a situação não está tão confortável assim para os Blues, tá? Precisa da vitória. É um jogo que, se fosse temporadas passadas, a análise seria completamente distinta. Só que nesta temporada o Manchester United simplesmente fez uma campanha pífia na Premier League, é o 16º colocado, vergonhosa. Nas né? outras também, né? Não, mas tanto assim não, velho. Aqui foi inacreditável esse ano, né? E se tivesse, a gente destacou a mesma coisa, né? Se fossem 4 rebaixados, neste momento o United estaria brigando contra o rebaixamento aí, restando 2 rodadas. Mas no caso são apenas 3 rebaixados, já foram definidos, e o United já não joga mais por nada aí na Premier League. A cabeça é 100% na final da Liga Europa, e até por isso deve ir reservão aqui contra o Chelsea, né? É isso. Vamos para os confrontos recentes, né? O Chelsea que vinha bem numa sequência boa, mas perdeu o confronto direto para o Newcastle, 2-0 no domingo. Conference League, né? Ele venceu o Djurgårdens, né, da Suécia. Dentro e fora ganhou, né? Lailô, né? 4-1 e 1-0. Venceu o Liverpool 3-1, que é o Liverpool já campeão, meio largado, né? Que é um pouco da tendência desse jogo, um time mais largado para o confronto. Venceu o Fulham, venceu o Everton. Aí teve uma derrota pro Leg, esse foi o tropeço, né? Contra o Leg a gente pode relativizar essa derrota, né? Ele tinha feito 3-0 na ida, então deu uma poupada aí na volta também, tomou 2-1. Enfim, é um time que vinha numa sequência boa, tá? E é porque veio também tendo que mesclar com a Conference League, né? O Chelsea que pode ser o primeiro tricampeão aí dos 3 escalões, né? Porque ele botava o reserva na Conference, né? Exatamente, ele botava o reserva na Conference. Até porque vocês estão um ponto importante, né? A vaga na Champions League ele só tem como conseguir pela Premier League. Se ele for campeão da Conference, ele ganha vaga na Europa League. O que ele já tem meio que garantido ali através da Premier League. Então nem faz muito sentido para ele, é mais sobre o título mesmo, algo simbólico ali para o Chelsea. Bom, momento bet nacional. Até as odds são parecidas com a de Aston Villa e Tottenham, né? A gente viu os resultados do United? Acho que não, né? Como é? Do United, a gente viu os resultados do United? Não, mas acho que vamos não impacta voltar? muito, né? Quer voltar? Vamos voltar. Vamos voltar pro nosso aplicativo. Volta, muito bem. E vamos dar uma olhadinha. É porque já é tão claro, né, velho, esse jogo. Eu acho que nem impacta muito. A gente pode até destacar o fato de que perdeu são horríveis, do West Ham. Perdeu do West Ham em casa 2-0. Tá assim, é o time acima dele, né, na Exatamente. Aí tomou 4-3 do Brentford, empatou ali com o Bournemouth, perdeu para o Wolverhampton, tomou 4 do Newcastle, empatou com o Manchester City. Ou seja, ele vem aí de 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, sendo 2 empates e 4 derrotas. Então, assim,
largado. A gente só trouxe aqui os resultados para mostrar que o United está largado na Premier League. Bom, agora sim, sim, nosso momento bet nacional. E aí, a odd favoritismo do grande. Chelsea também abaixo de 1,50, odd... O que é justo, assim, né? Pelo contexto, é isso aí mesmo. Se tivesse acima de 1,50, meu irmão, era hot bet aí, sem dúvidas, bet, porque sem pensar. United, mas a camisa pesa, é um clássico do futebol inglês, velho, o contexto ele prevalece muito mais, tá? A gente tá falando de um Manchester United aí que nem tá ligando pra Premier League, a cabeça 100% na Europa League e deve reservão aqui. Então, ambas marcam, mais de 2,5, não são boas pedidas, tá? Vamos focar, obviamente, no handicap do Chelsea. E aí é aquela coisa, você pode pegar o handicap menos 1,5 se quiser se arriscar um pouco a mais. Eu acredito que o Chelsea vai vencer por 2 ou mais gols, mas a gente vai prezar um pouco mais pela segurança. Vai no handicap asiático menos 1, porque se for uma vitória por 1 gol de diferença, a gente tá protegido. Então, essa vai ser a nossa dica do tipster. Muito bem, então dica dada aí para Chelsea e United, né? O jogo que abre aí essa penúltima rodada da Premier League. A gente sai da Inglaterra e vai para o Arabão, aquele né? que você Campeonato gosta. Saudita, Você gosta temos demais. o Al Nassr de Papai Cris, né? Que nem jogou o último jogo e o time conseguiu meter 9. Isso, contra Com o ele seria 18. Al Tawon, né? Vamos colocar na tela aí. Sexta, 3 da tarde, lá no Al Park. O Parque é o Altaon de André Giroto. Lembra dele? Não. Era do Quem é? Grêmio, não era André Giroto? Não. Andrei Giroto. Sempre tem um brasileiro, né, nesses times, eu sempre gosto de analisar pra... Enfim, Não é o time do Maílson, goleiro, ou é outro? cara, não, acho que não é não. Acho que não é não. É o do um Giroto. Al aí, né? Nossa, você tem uma chance de acertar de 17 para 18, né? Só o Damates, que é o único time que não tem alvo. Enfim, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar aí. A gente tá falando de um confronto que é muito claro aqui a análise, tá? Vamos ver a tabela de classificação, que é isso que define muito a nossa análise. O Al Nassr está em terceiro lugar, 63 pontos, restam apenas 3 rodadas, só temos 9 em disputa, tá? O Al Nassr até pode ali ser vice-campeão. Campeão, ele não pode mais. Mas a briga dele é, de fato, por vaga na Champions League Asiática. São 3 vagas. Ou seja, o Al Qadisiyah tá no calço dele ali, um pontinho atrás, tem chance de chegar. Não e o pode Al tropeçar, Ahly né? também, né? Ou seja, o Al Nassr não pode tropeçar. Ele teve a boa aí que o Al Ahly acabou saindo derrotado nessa última rodada. Então ele conseguiu entrar no G3. E agora só depende de si. Se ele vence os 3 jogos que faltam, ele tá dentro da Champions League Asiática. E aí a gente não consegue imaginar Cristiano Ronaldo de fora de uma Champions Asiática, não é nem europeia, né? Então, precisa fazer aí o dever de casa diante do Al Tawon, que é uma equipe ali de nem cai, nem oitavo vai lugar. brigar por nada. Mas... Pois é. Para os confrontos, né? O Al Nassr que atropelou o Al-Qudud 9-0, aí perdeu para o Al-Ittihad, né? O jogo ali onde ele estava vivo em termos de título, né? Mas perdeu, abriu 2-0, tomou 3. Foi eliminado na semifinal da Champions Asiática, né? Para o Kawasaki Frontale. Aí antes venceu o Outro Yokohama 4-1, venceu o Damac por 3-2, muitos gols, né? Gols. Destacar gols, né, velho? Um time que fez, até nas derrotas ele conseguiu marcar 2, nas vitórias ele fez 9, 4, 3. É o time que marca gol em quase todos os jogos, né? Eu acho que o contexto preza muito nesse jogo aqui, o fator agora que ele meteu esse 9, deu uma empolgada e o Al Ahly ter perdido, né? E vai pegar um time aí que perdeu os últimos 2 jogos que disputou, né? Teve uma vitória contra o Al Raed, que é uma equipe ali da parte de baixo da tabela. Antes disso havia perdido para o Al-Wehda de 2-0. Lá na Copa perdeu por 2-0 para o Sharjah, empatou com o Al-Qudud. Ele empatou contra o time que o Al Nassr meteu 9, né? Então daí a gente consegue ter um parâmetrozinho, eu acho que interessante aí para essa partida. Quanto foi no primeiro turno? Eu ia destacar justamente isso aqui. Foi 1-1, tá? 1-1, até. Fora de Complicou casa. o Al Mas se Tawon. bem que o Al Nassr naquele período ele tava bem mal. Não autor, o Al Nassr O tá Luiz em Castro terceiro, foi né? demitido, né? Foi aquele períodozinho ali de demissão do Luiz Castro. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, a odd baixíssima, O que era de se esperar, pro né? Al Nassr, mas vamos apostar ainda no Al Nassr, né? Apesar Obviamente, né? Obviamente. Nos últimos jogos do Al Nassr, como ele tava dando umas vaciladas, a gente até tava fugindo do handicap e focando do Al Nassr e gols, Isso. né? Só que esse jogo, velho, ele tá em casa contra um time que já não joga mais por nada, que perdeu 4 dos últimos 5 jogos, vindo dessa vitória por 9-0, entrando no G3, empolgado, o contexto ele é muito favorável. E também tem o fato de que uma vitória do Al Nassr combinado com gols, né? Vitória do Al Nassr e mais de 1 ponto de gols do Al Nassr paga muito pouco, é só 1,32. Então acaba não sendo uma alternativa interessante. Por isso, vamos no handicap europeu menos 1, que eu gosto bastante também. Pro Al Nassr vencer por 2 gols de diferença. Cara, eu acho que vai vencer tranquilo. Acho que é outra goleada. 9-0 também não sei se vai rolar. Mas, cara, 2-0zinho eu acho que muito de boa deve bater. Inclusive, eu acho essa aí a melhor alternativa dessa sexta-feira. Por isso, Celote Bet, vamos no handicap europeu do Al Nassr aí. Stake dobrada, tá? Muito bem, então de cada aí para Al Nassr e Al Tawon, a gente chegou ao final dessa edição de sexta do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais, @TVBetOficial. Lembrando, joga com responsabilidade, aposta em entretenimento, tá? Não é investimento. Valeu, Matheus Montenegro, tamo junto, ótimo final de semana para você. Valeu!